Eu quero também, da mesma forma, registrar os elogios do senador Blairo Maggi, agora ministro, à sua pessoa. Das vezes que falei com o senador Blairo, nós não tivemos a oportunidade de conviver das outras vezes que passei pelo Senado, mas sempre ele me reporta o seu trabalho e a sua pessoa como uma pessoa competente e eficiente. E é um prazer e uma honra estar novamente de volta aqui ao Senado Federal, pela terceira vez, substituindo o senador Blairo Maggi, agora ministro da Agricultura. Aqui, nesta volta, representando o meu querido estado de Mato Grosso, para juntamente com o senador Wellington Fagundes e também o senador José Medeiros, fazermos trabalho em defesa do estado do Mato Grosso e também em defesa do país. Da última vez que estive aqui, foi no segundo semestre de 2014, e nessa volta encontro uma situação totalmente adversa daquele momento que nós tivemos em 2014. Logo após as eleições da presidente Dilma, o país vivia, apesar de uma eleição acirrada, um momento econômico importante, todo mundo muito animado, e apesar das preocupações com as questões financeiras, de orçamento do Brasil. E na semana passada eu tive a oportunidade de estar aqui e, de forma muito triste, assistir à votação do afastamento da presidente Dilma. E eu falo triste porque nenhum senadores da oposição, nem os senadores da situação saíram daqui comemorando a vitória. Triste para a história do Brasil. Mas eu também entendo que, de repente, não sei se foi por falta de comunicação, se foi por falta se nós estávamos já enganados na eleição, na campanha de 2014, mas da forma como estava, não tinha como suportar. A presidente Dilma, das vezes que eu estive com ela, eu tenho a impressão dela de ser uma pessoa honrada, uma pessoa competente, uma pessoa trabalhadora, mas na execução desse segundo mandato, foi totalmente diferente daquilo que tinha se prometido na campanha eleitoral. Eu só posso atribuir isso, até de forma de brincadeira, me desculpe os telespectadores da TV Senado, a dieta que ela fez do médico argentino, Dr. Ravena, porque um programa de governo que foi colocado foi totalmente feito ao contrário. Diminuição do crédito, tem amigos nossos, amigos meus, que trabalhavam com capital de giro, que pagavam o banco, tinha outro financiamento e giravam. De repente, de uma hora para outra, essa pessoa pagou o banco, pagou o seu compromisso, não tinha mais o dinheiro para girar. Várias empresas quebraram, hoje mais de 11 milhões de desempregados. Aumento de energia, aumento de gasolina, calote nas construtoras do Minha Casa Minha Vida, de pavimentação, pessoas que deram a sua vida, que estavam no ritmo junto com o governo, daqui a pouco não receberam mais, porque o governo tinha que fazer superávit. Então criou um caos no Brasil, juros que era de 7%, foi para 14% de uma hora para outra, para você buscar um empréstimo pessoal, juros de 3%, 4%, até 5% ao mês. Então o Brasil ficou numa situação ingovernável, e acredito que, apesar de ter sido um momento triste, como eu disse antes, para a história do Brasil, o afastamento da presidente, foi-se necessário para que possamos ter, pelo menos agora, esperança e nos unirmos para a construção e para a reconstrução do nosso país. Eu estou muito otimista com o presidente Michel, porque ele tem sido, nas primeiras ações dele, um governo de pacificação, se colocando sempre na posição dele de presidente interino, de um vice-presidente que está assumindo as funções pelas forças da Constituição. Senhor presidente, algumas ações do governo, como foi falado aqui pelo senador Jorge Viana, da extinção do Ministério da Cultura, outros estão falando da extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, tudo preocupa. Mas nós temos que entender que o governo se formou em 15 dias, em uma semana. Algumas correções com certeza serão feitas ao longo dos próximos dias e dos próximos meses. Eu entendo da preocupação dos segmentos organizados, mas nós também temos que entender o governo que aqui está se colocando agora, que essas correções com certeza poderão ser feitas ao longo do tempo. Eu mesmo observo que na questão da agricultura familiar,
o governo ter colocado a fusão do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o Ministério do Desenvolvimento Social, eu, na minha visão, acredito ser uma coisa errônea. Por quê? A agricultura familiar, ela é hoje a grande mestre propulsora de produção de alimentos que vai na mesa do consumidor. Quando o governo federal coloca essa agricultura familiar no Ministério do MDS, Desenvolvimento Social, você está renegando essa força econômica produtiva a um programa social do governo, o que na verdade não é. E eu vou falar aqui um pouco dos números da agricultura familiar. O PRONAF, que é o maior programa da agricultura familiar, é um programa de extrema importância para o agricultor, pois integra a cadeia do agronegócio, proporcionando aumento de renda e agregando valor ao produto e à propriedade, mediante a modernização do sistema produtivo, valorização do produtor, a profissionalização dos produtores rurais e favorecendo a municipalização da agricultura. O PRONAF é hoje o maior programa de crédito e gira em torno de 3 milhões de contratos ao ano e movimenta cerca de 30 bilhões e tem sido copiado por diversos países do mundo. O programa Mais Alimentos, outro bom exemplo, permitiu que os agricultores familiares modernizassem suas propriedades, adquirindo máquinas e equipamentos agrícolas, juros baixos e prazos longos, aumentando com isso a produção, melhorando em muito as condições de trabalho no campo. Mais de 50 mil tratores ou patrulhas mecanizadas foram entregues para os agricultores familiares em todo o Brasil nos últimos anos. Então, precisamos ter em mente, senhor presidente, que os alimentos que vão às mesas das famílias brasileiras são, em sua grande maioria, provenientes da agricultura familiar. Esse modelo gera mais de 80% da ocupação do setor rural e responde por 7 em cada 10 empregos no campo e por cerca de 40% da produção agrícola. Nos últimos anos, a renda média da agricultura familiar cresceu 3 vezes mais do que a média nacional, impulsionado por programas de crédito, seguro, assistência técnica e comercialização que alavancaram a produção de alimentos no Brasil. É de extrema importância manter políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, pois ela está vinculada à segurança alimentar do mundo. Não foi por acaso que em 2014 foi declarado pela Organização das Nações Unidas o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E eu não estou reivindicando para que se volte o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não estou reivindicando que se crie mais cargos, concordo que deve haver um enxugamento da máquina pública. O que eu estou reivindicando, senhor presidente, que irei encaminhar um ofício ao ministro da Casa Civil para que as funções do MDA, no tocante à agricultura familiar, seja direcionado para o Ministério da Agricultura e não para o MDS. Eu acredito que a questão da reforma agrária, que é uma questão social, deva ficar com o MDS. Agora, a agricultura familiar tem que ficar, na minha opinião e na opinião de várias pessoas que eu tenho conversado, com o Ministério da Agricultura. Eu acredito que seja uma situação mais factível. Tenho também trazido aqui, quero trazer aqui à tribuna, a preocupação de várias pessoas que me ligam, preocupado com os programas sociais que hoje existem, né, e que o próprio presidente Michel Temer já garantiu que esses programas continuarão, e eu acredito que seja da maior importância. Quando você fala num Bolsa Família, que muita gente coloca de forma pejorativa, na verdade é uma rede de proteção social enorme e que garante a presença de várias crianças na escola, e na própria Constituição está escrito o direito à alimentação, um programa Minha Casa Minha Vida, que é um direito à moradia digna, um FIES, a oportunidade de que os jovens possam fazer um curso superior. Então, esses programas sociais, apesar de que o nosso presidente já garantiu a permanência dele, é importante que nós estejamos aqui reiterando que eles tenham a sua continuidade, porque para nós, do Brasil, às vezes tem uma pessoa que está parcela da população que está numa situação melhor, mas tem pessoas que no momento da vida dependem de um apoio, de um Bolsa Família, de um apoio para ter sua casa própria, de um apoio para o seu filho fazer a faculdade. Então, esses programas sociais nada mais é do que você pegar do pedaço do bolo da União, você tirar um pedaço e dividir com aquela população mais pobre, aquela população que mais precisa. Então, eu
parabenizo o presidente Michel Temer, que tem garantido, ao contrário do que se pregavam, de que iria acabar com os programas sociais, garantido a permanência dele dos mesmos e se colocando de forma muito positiva de que, na verdade, o que se pretende é uma união pelo Brasil, uma união para a reconstrução do nosso país. E eu, falar em programa social, quero encerrar falando um pouco da saúde. Eu tenho a oportunidade de estar, às vezes, dia a dia convivendo com pessoas que precisam de um tratamento médico, de um UTI, de um hospital, e eu acho que aquilo que o presidente falou, de passar para a iniciativa privada as coisas que não condizem com o governo, que é ferrovia, rodovias, aeroportos, e focar na educação, na segurança e na saúde. Está de parabéns. Mas, principalmente, eu quero citar a saúde. A saúde, senador Álvaro Dias, no Brasil é um caos. Eu, de vez em quando, visita um hospital, visita um pronto-socorro e você fica envergonhado, você fica triste em saber que numa UTI para infantil tem 40, 50 crianças numa situação totalmente deplorável. Eu acredito e quero sugerir ao presidente e ao ministro Ricardo Barros que se faça, chama os governadores, chama os prefeitos, vamos fazer um pacto pela saúde do Brasil. Nós não podemos aceitar que pessoas estejam morrendo por falta de um medicamento da farmácia de alto custo, que uma pessoa, para conseguir um UTI, que está precisando do UTI, tem que ligar para o senador, tem que ligar para o deputado federal, tem que ligar para o deputado estadual, tem que entrar com um pedido de liminar. Eu acredito isso para o Brasil, da importância que nós temos, da riqueza que nós temos, nos envergonha. É um país do tamanho do Brasil, no povo como nós temos ainda hoje, para se conseguir um UTI no nosso país, ter que se recorrer a um político. Eu queria sugerir ao presidente Michel que se fizesse, junto com governadores, com prefeitos, um pacto pela saúde. Eu tenho certeza que talvez não consigamos resolver as dificuldades que se hoje tem na saúde do Brasil, mas com certeza conseguiríamos minimizar. Tem pessoas que estão esperando uma cirurgia há 4, 6 meses, que às vezes o aviso para fazer a cirurgia, quando chega, a pessoa já morreu. Então, é momento de repensarmos o Brasil, de nos unirmos pelo Brasil. Eu acredito que não há vencidos nem derrotados. Na verdade, foi e está sendo um momento triste para todos. Nós precisamos recuperar a nossa imagem perante o mundo de um país sério, de um país ordeiro, de um país que cumpre seus contratos, que cumpre seus compromissos e tem uma democracia consolidada. Muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez reiterando a satisfação de estar aqui representando o estado do Mato Grosso mais uma vez. Quero cumprimentar aos meus conterrâneos lá da minha cidade de Nova Marilândia, Mato Grosso, que uma hora dessa a TV Senado está lá com audiência em 90%, né? E todos os matogrossenses, aquelas pessoas que me mandaram mensagem, que me ligaram, me cumprimentaram e que desejaram boa sorte. Pretendo estar aqui durante o período que o senador Blairo estiver no Ministério da Agricultura, trabalhando muito e honrando a confiança que as pessoas depositam em mim. Muito obrigado, um abraço a todos.